Reflexão bíblica. Carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 4. Colossenses 4. Paulo encoraja os colossenses a serem sábios em sua conduta para com os não cristãos e aproveitarem todas as oportunidades para proclamar o Evangelho. Ele envia saudações pessoais e encoraja os crentes a permanecerem firmes na fé e na comunhão uns com os outros. O servo, o não cristão, a oração e recomendações. Em Colossenses 4, veremos que Paulo falará acerca do relacionamento com os escravos e a extrema importância da oração para uma maior expansão do Evangelho de Cristo. Ele reforçará sobre o comportamento diante dos perdidos, e de como isso é valioso para conduzi-los à salvação. Encerrará com várias recomendações e pedirá que não o esqueçam em suas orações. Contexto histórico. Acompanhamos Paulo exortar aos colossenses de como vencer uma batalha travada na mente, ocupando-a com as coisas do alto, abandonando o pecado, revestindo-nos de Cristo e sendo amados por Deus. Na instrução a Tito, Paulo exorta que eles devem praticar o perdão constantemente, e que o amor deve ocupar espaço em seus corações. Ensinou sobre a importância da palavra na vida particular e congregacional, nas reuniões completamente dirigidas por ela. Encerra aconselhando sobre diversas coisas que os cristãos viveriam no dia a dia. Acompanhe a seguir o estudo de todos os versículos de Colossenses 4. Justiça e equidade. Versículo 1. Senhores, a vossos servos fazei o que for de justiça e equidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Paulo exortou os senhores a tratar seus servos de maneira justa, porque eles também eram servos de Deus. Perseverai em oração. Versículo 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Velando nela ou mantenham-se acordados é a atitude mental de expectativa e vigilância. Porta aberta. Versículo 3. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Porta aberta era uma expressão comum para a oportunidade de fazer alguma coisa, Atos 14 verso 27. Paulo pediu que os cristãos intercedessem por ele a fim de que ele pudesse continuar espalhando o Evangelho. Sobre mistério. Os não cristãos. Versículos 4 ao 6. Que eu possa manifestar isso, como eu devo falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. A última exortação de Paulo aos colossenses foi que eles usassem de sabedoria ao interagir com não cristãos. A expressão, remindo o tempo, vem do verbo que significa comprar tudo, pechinchar. Aqui a ideia é de usar nosso tempo com os não cristãos da melhor forma possível. Tíquico, amado irmão. Versículos 7 e 8. Todo o meu estado, Tíquico vos fará saber, irmão amado, e fiel ministro, e conservo no Senhor, o qual vos enviei para o mesmo propósito, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Natural da Ásia, Tíquico acompanhou Paulo pela primeira vez em Atos 20 versículo 4 e continuou trabalhando com ele, Efésios 6 verso 21. É possível que tenha sido ele quem entregou esta carta aos Colossenses, bem como a carta aos Laodicenses. Ver nota capítulo 4 verso 16. Onésimo. Versículo 9. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é um de vós, eles vos farão saber todas as coisas que por aqui se passam. Onésimo, natural de Colossos, era um escravo fugitivo. Filemon versículo 10. Seu nome significa útil. Aristarco, Marcos e Jesus, chamado Justo.
Versículos 10 e 11. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus e para mim tem sido consolação. Aristarco, natural de Tessalônica, era um dos colaboradores de Paulo e foi seu companheiro de prisão, Atos 19 verso 29. João Marcos, autor do Evangelho de Marcos, acompanhou Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária, Atos 12 versos 12 e 25. Paulo e Barnabé se separaram porque Paulo não queria que Marcos fosse junto com eles na segunda viagem missionária, Atos 15 versos 37 ao 39. Estes versículos provam que, em algum momento, Paulo foi convencido de que Marcos era útil. Jesus, chamado Justo, era um irmão judeu convertido. Epáfras. Versos 12 e 13. Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo, vos saúda, sempre trabalhando ardentemente por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e completos em toda a vontade de Deus. Porquanto, eu dou testemunho de que ele tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Sobre Epáfras, ver nota em Colossenses 1 versos 7 e 8. Lucas e Demas. Verso 14. Lucas, o médico amado, e Demas, saúdam-vos. Esta é a única passagem do Novo Testamento que identifica a profissão de Lucas. Demas era um dos companheiros de Paulo. Tempos mais tarde, ele amou mais o mundo do que o Evangelho e abandonou o ministério, 2 Timóteo 4 verso 10. Ninfa. Versículo 15. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Laodiceia, cidade que ficava a 16 quilômetros de Colossos, também tinha uma congregação cristã recém-formada. Paulo mencionou especificamente Ninfa, que hospedava os cristãos em sua casa, algo comum na igreja primitiva. Uma carta para Laodiceia. Versículo 16. E, quando esta carta tiver sido lida entre vós, que seja lida também na igreja de Laodiceia, e também leia a carta de Laodiceia. Assim que os cristãos de Colossos terminassem de ler essa carta, eles deveriam encaminhá-la ou mandar uma cópia para Laodiceia. Parece que Paulo tinha escrito uma carta para os laodicenses que também deveria ser lida em Colossos. Esta carta aos laodicenses era outra carta de Paulo, Efésios, ou uma carta que não foi preservada. O ministério de Arquipo. Versículo 17. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Sobre Arquipo, comparar Filémon versículo 2. Lembrai de minhas prisões. Versículo 18. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Provavelmente, apesar de ter usado um secretário para escrever esta carta, Romanos 16 verso 22, Paulo tinha o costume de ele mesmo assinar suas cartas, como um sinal de autenticidade e carinho pelos destinatários, Gálatas 6 verso 11. 5 importantes lições que podemos aprender em Colossenses 4. Perseverança na oração. Paulo exorta os crentes a perseverarem na oração, sendo vigilantes e agradecidos, Colossenses 4 verso 2. Isso nos ensina a importância da oração contínua e persistente em nossa vida cristã, buscando a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Sabiamente aproveitar as oportunidades. Paulo instrui os crentes a aproveitarem as oportunidades para proclamar o Evangelho, agindo com sabedoria em relação aos que estão fora da fé, Colossenses 4 verso 5.
Isso nos desafia a sermos intencionais em compartilhar o Evangelho e agir com discernimento em nossos relacionamentos com os incrédulos. Palavras cheias de graça. Paulo incentiva os crentes a falarem com graça, temperando suas palavras com sal, para que saibam como responder a cada pessoa. Colossenses 4 verso 6. Isso nos lembra da importância de nossas palavras e do impacto que elas podem ter na vida dos outros, destacando a necessidade de uma comunicação cheia de amor e graça. Comunhão entre irmãos. Paulo envia saudações calorosas aos irmãos em Colossos, destacando a importância da comunhão e do apoio mútuo entre os crentes. Colossenses 4 versos 7 ao 18. Isso nos lembra da importância de nos conectarmos com outros cristãos, encorajando-nos e fortalecendo-nos mutuamente na fé. Serviço e ministério. Paulo menciona os colaboradores e servos fiéis que o acompanhavam em seu ministério, enfatizando a importância do trabalho em equipe e do serviço dedicado ao reino de Deus. Colossenses 4 versos 7 ao 18. Isso nos inspira a valorizar o serviço e o ministério dentro da igreja, reconhecendo que cada membro do corpo de Cristo tem um papel vital a desempenhar. Conclusão. Concluindo, Paulo descreve com detalhes em como devemos nos preocupar com os não convertidos, usando de paciência e sabedoria com eles. Ele cita também aos irmãos que têm servos, escravos, empregados, de como lhes deve tratar, com justiça e equidade, sem lhes sobrecarregar ou explorar. Nos lembra do poder da oração, de nunca deixarmos de perseverar na prática de falar com nosso Pai, mesmo que Ele saiba tudo o que realmente precisamos. Deus quer ouvir nossa voz, quer falar conosco, mesmo que não tenhamos forças para falar. Ele é capaz de ouvir a voz de nosso sofrido coração, e sempre nos ouve, em qualquer situação. Paulo terminará a carta fazendo recomendações sobre seus auxiliares, companheiros de missões e cooperadores, que sofreram juntamente com ele. Amigos fiéis, servos de Cristo, heróis da fé. Glória a Deus por suas vidas. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.